Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Interpretação Biológica. Na aula de hoje, eu quero te explicar os 4 pilares para você gerar resultados já no primeiro atendimento do seu paciente. Os 4 pilares que você precisa aprender para ter um olhar integrativo e tratar a origem, a causa primária das doenças e parar de ficar tratando sintomas. Isso mesmo, eu quero te ensinar os 4 pilares para você ser veloz e gerar resultados já no primeiro atendimento. Então, se você quer aprender isso, fique comigo até o final dessa aula, onde eu vou te ensinar então o passo a passo, os 4 pilares para você realmente saber qual é o sintoma, qual é a causa do sintoma do seu paciente. Então, vamos lá. Na aula de hoje, eu quero que você entenda o seguinte: existe então o cérebro novo, então aqui nós temos o cérebro novo, e aqui nós temos o cérebro antigo. Quando a gente divide isso dessa maneira, fica mais fácil, fica didaticamente mais fácil para você conseguir compreender. Essa linha azul, basicamente, seria então o cérebro antigo e aqui o cérebro novo. Então, o primeiro pilar, ele não está de amarelo aqui aleatoriamente. Ele está amarelo pois foi a cor que o Dr. Hammer, que é o criador, o descobridor das 5 leis biológicas, utilizou para descrever o endoderma. Então, na embriologia, nós temos o endoderma, uma camada germinativa que vai formar os nossos tecidos mais vitais, que estão relacionados à respiração, hidratação, alimentação e a nossa reprodução. Basicamente, ele é controlado por essa região aqui. Então nós vamos ter o tronco cerebral, quem vai envolver a ponte, o bulbo, vai envolver também o mesencéfalo, que é essa estrutura aqui, tá? Além disso, nós vamos abordar também, em relação aos tecidos vitais desse cérebro antigo, os tecidos relacionados a bocado. O que é isso? São situações onde o seu paciente está tendo dificuldade em abocanhar aquele bocado que ele deseja. Então, se é um bocado de ar, ou seja, eu estou me sentindo sufocado, seja uma pessoa me enforcando em um golpe de jiu-jitsu, por exemplo, e eu estou me sentindo enforcado, sufocado, eu vou ativar tecidos do endoderma para manter a minha sobrevivência, que pode ser fazer eu desmaiar naquele momento, pode ser fazer com que eu consiga respirar mais. Então, todas as vezes que eu ativo, por exemplo, as células caliciformes, eu ativo os alvéolos pulmonares durante o estresse de uma ativação do endoderma, que é esse tecido mais vital, que é o nosso primeiro pilar. Quando eu ativo o endoderma em uma situação que eu estou com medo de morrer, por exemplo, eu ativo os alvéolos pulmonares. E esse medo iminente da morte faz com que eu prolifere células, aumente a função do pulmão. Para quê? Para eu conseguir respirar, para eu conseguir sobreviver, porque eu estou com medo iminente de morrer. As células caliciformes, elas estão relacionadas ao muco, à produção de muco. Então, automaticamente, quando você se sente sufocado, você começa a aumentar a produção do surfactante para manter a tensão do alvéolo ali aberta e você conseguir respirar até as trocas gasosas de uma forma eficaz. Então, o raciocínio de uma forma bem simples é você compreender que durante essa ativação do cérebro antigo, do endoderma, você aumenta a função durante o estresse para sobreviver. Então, se eu me sinto sufocado, ativa a parte pulmonar para eu conseguir respirar. Só que, quando passa esse sufoco, quando passa o medo da morte, aí, nesse tecido, por exemplo, dos alvéolos pulmonares, eu vou ter uma queda drástica da função. Ou seja, a função lá dos alvéolos no pulmão, ela vai diminuir drasticamente. E agora eu vou ter sintomas com muita falta de ar, porque vai estar me dando mais dificuldade para respirar, vai ter processos inflamatórios ali, acúmulo de secreção. Tudo isso dificulta a minha saturação de oxigênio. Então esse aqui é praticamente o único programa biológico que vai diminuir drasticamente a saturação de oxigênio. Então aquele paciente que está saturando 68, 70 e poucos, ele está numa fase pós-estresse dos alvéolos pulmonares. Passou o medo iminente de morrer. Aquilo que estava sufocando ele se foi. E agora ele está reparando o pulmão. Não quer dizer que você, como médico, não possa administrar medicamentos para esse paciente. Mas você precisa mostrar para ele que ele está num processo, ele está numa fase de reparação, que o medicamento vai às vezes frear aquela fase. E você, às vezes, que trabalha com terapia integrativa, que você faz, por exemplo, um fitoterápico, trabalha com homeopatia, com medicamentos da fisioquântica, por exemplo, com florais, não importa. Se você utiliza recursos para facilitar o processo, ao invés de dar um anti-inflamatório, você dá um pró-inflamatório, ao invés de dar um antibiótico, você dá um probiótico, dependendo de, logicamente, cada tecido que você esteja abordando, você está indo no caminho do processo de cura, está indo no caminho da recuperação do paciente. Mas não quer dizer que alguns pacientes, eles vão precisar de medicamentos, vão precisar de procedimentos cirúrgicos, só que a gente tem que entender esse processo para você gerar resultados de forma eficaz, para mostrar para ele por quê. Se esse paciente começa a entrar numa fase, ele vivenciou um estresse de medo iminente de morrer,
ele entra na reparação, começa a ter uma queda drástica da função, o que acontece com esse paciente? Ele fica com medo de morrer de novo. Automaticamente, mas não é consciente. Se agora eu não consigo respirar, se eu coloco oxímetro e a minha saturação está baixa, e os médicos estão fazendo de tudo, os profissionais da saúde estão fazendo de tudo para me salvar, e eu não melhoro, automaticamente eu fico com medo iminente de morrer. A morte está próxima e eu fico num ciclo. Então aqui o problema não é o medicamento. Aqui o problema é a forma como é conduzido aquele paciente naquele momento. Porque eu preciso compreender que no endoderma, durante o estresse, aumenta-se a função. Quando eu entro na fase PCLA, que é a fase pós-conflito A, nessa fase eu tenho processos inflamatórios intensos, acúmulo de edema, líquido, e isso vai dificultar as trocas gasosas, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, quando eu tenho uma pneumonia córtico-resistente, já é uma ativação desse tecido, porém, tem uma particularidade, e ativou-se também os túbulos coletores renais, que também é derivado do endoderma, que também é derivado dessa parte, é controlado pelo tronco cerebral. Então, quando eu começo agora a ativar os túbulos coletores renais e começo a reter líquido, imagine uma situação dessa. O paciente vivenciou um medo iminente de morrer, seja ele qual for. Pode ser um acidente de carro, que ele ficou com muito pânico ali, muito medo de morrer. Pode ser um diagnóstico que ele recebeu, falou assim, olha, você está com câncer de próstata. E automaticamente ele ficou com muito medo de morrer, ele desenvolve agora um câncer no pulmão, nos alvéolos pulmonares. Na verdade, não está espalhando nada, ele está tendo um novo câncer, mediante aquele medo iminente da morte. Quando você começa a entender as 5 leis biológicas, o tratamento fica muito mais eficaz, porque você realmente interpreta perfeitamente o que está acontecendo com o seu paciente, entende qual fase ele está passando e gera resultados efetivos. Se esse paciente chega para você, por exemplo, teve lá um diagnóstico de câncer de próstata, e aí agora ele começa a ter sintomas respiratórios. Ele não vai procurar um médico falando assim, nossa, médico, doutor, meu pulmão está maravilhoso, eu respiro, está tudo fantástico, parece que eu estou respirando cada vez melhor, eu estou apto, eu consigo agora fazer caminhadas longas, duradouras. Nenhum paciente vai te procurar assim. Ele vai te procurar com dispneia, com falta de ar, com dificuldade respiratória, acúmulo de secreção, tosse produtiva, saindo catarro verde, catarro amarelado. Então esse muco verde amarelado, endoderma. Significa que antes ele vivenciou o medo de morrer, precisou então proliferar mais células. Pensa dessa forma. Se eu tenho 1 milhão de células alveolares, e eu consigo manter minha troca gasosa em 98, 99, 100% de saturação de oxigênio. Automaticamente, quando eu vivo um medo iminente da minha morte, ou seja, eu vou morrer, automaticamente eu começo a proliferar mais células. Ou seja, se eu tiver agora 1,5 milhão de células alveolares, eu tenho mais chance de respirar e sobreviver. É só você pensar quando você leva um susto. Quando você leva um susto, você... O que é isso? Você ativou o sistema pulmonar, mas não é consciente, é inconsciente. É uma interpretação biológica. Por isso meu curso chama-se Interpretação Biológica. Eu preciso entender todos os sinais físicos e comportamentais do paciente para gerar resultado efetivo. Então, nesse caso aqui, o seu corpo ativa os alvéolos pulmonares para conseguir sobreviver, mediante aquela situação de pânico, de medo iminente da morte. Aquilo que te ameaça, que ameaça a sua vida de modo geral. Então, se você está vencendo aquele estresse, automaticamente naquele momento não tem sintoma perceptível, porque está proliferando células e está aumentando a função. No entanto, se você ficar muito tempo vivenciando esse estresse, aí você vai às vezes fazer um exame de rotina, que eu já atendi vários pacientes assim, aí sim você recebe um diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. E isso é um câncer no pulmão. E o paciente não tem às vezes nenhum sintoma no pulmão, a não ser que ele tenha outro sintoma de outra região do pulmão, como por exemplo os brônquios pulmonares, como por exemplo outras ativações de outros tecidos e vai fazer um diagnóstico, vai fazer um exame de rotina e recebe aquele diagnóstico. Fala, olha, você está tendo metástases no pulmão. Na verdade, aquele diagnóstico inicial, como exemplo que eu dei do câncer de próstata, acabou ativando os alvéolos pulmonares, porque o paciente ficou com medo de morrer. Porque o câncer é uma palavra muito forte quando o paciente recebe esse impacto, né? Alguns autores citam que o tumor, né, ele vem da palavra tumores, que significa tu vai morrer. É uma informação muito forte, muito pesada que você recebe. E quando você não tem o conhecimento das 5 leis biológicas, automaticamente o medo da morte é muito grande. Por isso a maioria dos pacientes acabam tendo metástase para os pulmões, principalmente nos alvéolos pulmonares. Então aqui estou dando alguns exemplos para você começar a compreender como entender esse pilar, que é muito importante. Então aqui eu dei o exemplo básico do endoderma,
relacionado aos brônquios pulmonares. Então aqui o paciente precisa pegar o bocado de ar, preciso respirar para sobreviver. Nesse momento, sem sintoma, assintomático. Quando passa o medo da morte, ou seja, estou tranquilo, o médico falou que parece que tem uma saída, que existe um tratamento, por exemplo, existe uma quimioterapia que ela é menos agressiva e consegue tratar a próstata, ou se eu retirar a próstata, não vou ter problema nenhum, eu vou viver muitos anos. Quando ele recebe esse impacto e tranquiliza, ele começa agora a ter sintoma nos alvéolos pulmonares. Só que agora já não é mais o câncer, o adenocarcinoma. Quando ele sai do estresse, agora ele começa a ter dispneia, ele começa a ter queda de saturação de oxigênio, falta de ar, e agora o medo da morte se retroalimenta, porque agora eu estou doente, a sensação que eu estou doente. E nessa fase pós-conflito A, que é chamada de PCLA, que é a fase inflamatória, fase exudativa, onde vai ter edema, inchaço, calor, tudo que você possa imaginar de ruim, que é a parte mais difícil, é nessa fase que ocorre. Nessa fase o paciente vai estar mal, mais ruim. E aí ele procura o médico, procura os profissionais da área da saúde, né? Quando ele procura, automaticamente ele pode ter essa reativação do medo iminente de morrer. Eu já tive inúmeros pacientes que quando foi administrado o oxigênio, que às vezes é muito importante o paciente receber o suporte de oxigênio para ele sair disso. Só que se o paciente não faz um tratamento, não faz técnicas de ressignificação, não consegue trabalhar a causa primária, ele fica ali dependente daquele oxigênio a vida inteira. Eu tive alguns pacientes que eu não consegui ajudar, porque eles não me deram abertura, a família não me deu abertura para conseguir tratar a causa, tratar a raiz. É aquela paciente que vivia dependente do oxigênio. Então, quando você começa a conversar, alguns desses pacientes que eu não pude ajudar são pacientes que eram, por exemplo, irmã de um paciente meu. E o paciente meu virava e falava assim, cara, minha irmã, ela teve isso, teve aquilo, teve problemas respiratórios, ela dorme no sofá, ela não consegue deitar, ela vive com oxigênio constantemente, ela não pode sair de casa, ou seja, a paciente não vive, ela está sobrevivendo. E aí quando eu comecei a conversar com a família não deu abertura para esse tipo de trabalho. Mas se você tivesse dado abertura, eu conseguiria ajudar. Como consegui outros pacientes que também tinham passado por problemas respiratórios dessa forma. A gente consegue dar um suporte com o oxigênio, que é muito importante, mas depois eu preciso ir desmamando. Porque senão o paciente fica dependente do oxigênio. Acredita que só vai continuar vivo se receber suporte de oxigênio. Na verdade, se você trabalhar a raiz e entender qual foi o bocado de ar que aquele paciente não pôde respirar, e você consegue agora entrar na raiz e mostrar para ele que aquilo não existe mais, que aquilo que causou o sintoma já foi resolvido, ou você precisa trabalhar técnicas de ressignificação para mudar a percepção do paciente, se você faz isso, aí sim você é efetivo. E quando eu falo técnica de ressignificação, existem várias técnicas. Uma das técnicas que eu gosto muito são técnicas onde você vai trabalhar o inconsciente. E existem N possibilidades. Se você trabalha, por exemplo, você é um hipnoterapeuta, quando você utiliza uma hipnose clínica, ou se você é um médico que trabalha com hipniatria, né, que é a hipnose do médico, se você entra com a hipnose, porém, entendendo o que aconteceu com o paciente, vamos supor que foi um paciente que perdeu um filho afogado. Automaticamente, naquele momento que ele venceu aquele estresse, que ela pulou no rio ou na piscina para tentar salvar a filha e não conseguiu, aquilo é um estresse muito intenso. E o paciente agora começa a ter sintomas constantemente. Só que agora não era o medo da morte dele, era o medo da morte do outro. E aí tem algumas particularidades. Então, esses exemplos aqui é para você entender sobre o bocado de ar. Eu preciso compreender isso. Eu preciso aprender técnicas de ressignificação ou utilizar as ferramentas que eu trabalho aplicando esse conhecimento. Então, se você trabalha com hipnose e o paciente está tendo, por exemplo, uma dispneia, uma queda de saturação, você sabe que ela vivenciou um medo iminente de morrer, porém, esse medo ele está cíclico. Ela continua reativando constantemente. Pode ser agora o medo iminente de ficar sem o oxigênio. E como você vai tirar esse medo dela? Como é que você vai ressignificar isso? Você pode utilizar uma hipnose, por exemplo. E dentro da hipnose vai trabalhar o medo de faltar o ar, o medo de morrer. Mostrar para ela que é possível ela sair do oxigênio. Mas aí também tem que trabalhar de forma real. E desmamando, mostrando para elas, vamos ficar 5 minutos sem oxigênio? Fiquei bem, olha, sua saturação não mudou, continua ótima. E vai gradativamente fazendo isso, junto com a equipe médica, é lógico. Então, são alguns exemplos bem básicos aqui para você entender. Ô, Denison, então é só pulmão? Lógico que não. A gente tem vários tecidos embrionários, vários tecidos que são derivados dessa camada embrionária. Nós temos, por exemplo, a glândula tireoide, que tem relação com velocidade. Nós temos também
outros tecidos, como esse dos tubos coletores renais, que vão reter líquido durante o estresse. Nós temos vários tecidos, como praticamente todo o sistema gastrointestinal, que tem a ver com absorver o bocado de nutriente. Então, quando você não consegue aceitar, assimilar, digerir, quando você vive situações de contrariedade, quando você não consegue eliminar algo sujo, tudo isso você ativa várias regiões do sistema gastrointestinal. E existem vários outros tecidos, como por exemplo, essa região amarelinha aqui, que é a glândula hipófise, que é uma região muito importante também, que muitos pacientes acabam apresentando essa ativação e que muitas vezes também tem relação com dores pelo corpo. Mais uma vez, não tem nada a ver as dores no corpo com o endoderma. Porém, muitos pacientes que vivenciam uma ativação da glândula hipófise têm uma associação com o mesoderma novo, que tem a ver com dor musculoesquelética, que a gente vai abordar logo à frente. Então, esse daqui está relacionado, então, ao primeiro pilar que você precisa entender. Ele está associado ao bocado de ar. Sempre quando eu quero pegar o bocado, é o exemplo que eu dei em aulas anteriores sobre a glândula salivar, que também é derivada desse tecido. Se eu peço para você fechar os olhos, imaginar uma comida que você gosta, imagina você pegando essa comida e colocando na boca, sente o gosto. Quando você faz isso, automaticamente você aumenta a salivação. Esse é o conflito. Você não está estressado, mas você ativou o estresse da glândula salivar. Se você tem um hipertireoidismo, você ativou o estresse da glândula tireoide. Você está vivendo o estresse da glândula tireoide. Então, o hipertireoidismo, fase ativa do estresse da glândula tireoide. São alguns exemplos, tá? Então, exemplo número 1, primeiro pilar. Primeiro pilar aqui, nós temos o endoderma. Vamos agora ao segundo pilar.